Bem-vindas novamente, camaradas. Esse é o Ataque, o podcast preferido de vocês, de videogame e política de esquerda. Hoje, o povo contra o Big Festival. O Big Festival, um dos maiores, se não o maior, festival de jogos do Brasil e que se diz um dos maiores da América Latina, e em alguns momentos de megalomania se diz a Sundance ou o Cannes do videogame, novamente se encontra em uma série de problemáticas. Uma carta aberta escrita hoje, dia 18 de abril, aponta vários questionamentos que desenvolvedores independentes dizem que estão há muito tempo falando para os produtores do evento e que não são necessariamente falados ou questionados. Entre eles, até onde um festival dito independente pode se centrar principalmente falando de grandes marcas e investindo muito mais em trazer pessoas para falar internacionalmente do que em si trazer desenvolvedores locais, pagando quase nada ou nada para que os desenvolvedores vão, então, para o evento. Além de outros pontos, como uma dificuldade em relação à abertura para estudantes, a inexistência de alguns prêmios para jogos menores, mas o que está no centro da discussão é o que, afinal de contas, é independente. Como essa identidade independente do desenvolvedor do Brasil, que é algo que nos é muito caro, está sendo então questionada e posta à prova quando vemos um festival do tamanho do Big ser colocado contra a parede em relação à manutenção ou não dessa ideia. Então, hoje discutiremos e, para variar, não responderemos nada, porque é a nossa praxe, nessa noite. Muito obrigado e nos ouçam. Para então pontuar e, como sempre, não responder questão nenhuma, estão aqui comigo. Hoje, o já bem falado por demais Pedro Paiva. Oi, Pedro. Olá. Também estamos aqui com o Henrique Antero, jornalista. Oi, Henrique. Oi, gente. Hoje aqui conosco, então, também pela primeira vez, Danilo Rios, que é fundador, sócio-fundador, acho bonito falar sócio-fundador. Sócio-fundador. Danilo Rios não, né, Lucas? Dias? Ai, Dias! Puta! Inferno! Mas eu acho o Pedro edita, finge que nada aconteceu. Tu gosta do Danilo Rios, Danilo? Eu gosto, cara. Um cara então deixamos ele, então. Danilo Dias. Ou você pode pôr também como ex do Pedro. Ex do Pedro. Meu eu não sabia disso, Pedro. É canon esse massa, né? Não precisa ficar chipando nos cantos escuros da internet. A gente pode assumir isso assim abertamente. Uhum. Fantástico. Eu só queria saber se a Joy Masher tem um CEO, porque eu posso dizer que vocês são os CEOs da Joy Masher. Mas eu odeio essa palavra. É o coelho. O Odin é CEO. O Odin é fantástico. Ele é até velho, cara, então. E também, né, Thaís Weiler, também da Joy Masher, professora da PUC e provavelmente Deus disfarçado. Oi, Thaís. Oi, eu tô aqui, presente. Está, viu? Muito bem. Sempre, na verdade, porque como eu disse, é Deus disfarçado, né? Então, onipresente, até onde sabemos. Eu sou o Lucas Goulart, nesse momento eu descobri que eu sou um pesquisador independente, eu acho que é bonita a palavra, pesquisador independente, gostei de me colocar dessa maneira as últimas vezes que falei. Por falar em independente, né, gente? Quem sabe o Danilo fala um pouco do Big, para poder introduzir melhor para as pessoas que não sabem o que é o Big, qual é que é a posição dele na cultura de jogos do Brasil e tal.
Então, galera, tipo, o Big, ele é o Brazilian International... Não, é Indie, né? Era Indie? Isso. Indie. Não, é que eu achei que era International porque tinha muito gringo. Mas ele tá Brazilian, né? Shade! Já estamos com Shade. Já com começa 3 em inglês, minutos de né? episódio. Já, pois é, então. Aí, Brazilian Indie Festival. Não, Big Brasil Indie como? Games, eu achei bem bonito. Ele é um evento indie, né? E os caras, basicamente, eles montaram lá um evento em que você inscreve seu jogo de graça, seu jogo pode ganhar prêmios em algumas categorias, e eles chamam o pessoal de fora também. Como o pessoal de fora, tipo, os gringão, eles não estão nem aí com a paçoca toda, tipo, você acha que eles vão vir pro Brasil para participar do Big, por exemplo, né? Aí eles pagam pra gringada, pros sinalistas virem aqui desfrutar de tudo, né? E palestrantes também, tem os palestrantes gringos. E daí você pensa, bom, eu sou finalista brasileiro e eu tô lá na Amazônia, ou sei lá, eles vão pagar pra mim também? Não, eles não vão. Você é palestrante, vão pagar pra você vir? Não, eles não vão. Então, tipo assim, parece que agora tem uma ajuda de custo, né? Parece que tem uma ajuda de custo para brasileiros de fora de São Paulo que são finalistas. Quanto que é a ajuda de custo? R$500. Então, esse é o Big, gente. E eles pintam como se fosse, tipo, o bagulho mais foda da América do Sul, assim, um evento absurdo. Mas, sei lá, Eles costumam dizer em entrevista que é o segundo maior festival indie do mundo, ficando só atrás da IGF, mas eles estranhamente esquecem de mencionar que tanto a IGF como o segundo colocado, o Indiecade, e todos os outros colocados cobram inscrições, e eles não. A inscrição no Big é gratuita. E é isso. E eles contam o maior festival apenas pelo número de inscritos no festival. Eles contam pelo número de inscritos. Não Exato. pelo número de pessoas que vão ao festival, é isso? Não, é só o número de inscritos, e daí como a inscrição é grátis, é difícil colocar no mesmo pé, por exemplo, do Indiecade ou da IGF. E ainda a IGF está na frente. E o Big, ele tenta imitar o IGF, assim, no funcionamento, ou ele foge muito? Ou ele tenta e fracassa, né? Qual é a semelhança? É válido comparar o IGF com o Big? Eu não sei se tem semelhança com o IGF em especial. As categorias são parecidas com o IGF. Mas é completamente diferente do Indiecade, por exemplo. O Indiecade é absolutamente nenhuma relação. Tipo, na IGF eu não vejo, por exemplo, grandes empresas indo lá e competindo com indies também, o que é um pouco estranho. Por exemplo, a IGF também não tem categoria Advergame, que nem o Big abriu agora, sabe? E a IGF tem categoria para estudante. Tem categoria para estudante. Mas em relação às outras categorias, como excelência artística, excelência sonora, excelência narrativa, excelência em design, melhor jogo do ano, isso é parecido. Pois é. E são categorias meio baseadas no cinema também, né? Sim. E agora eles estavam... Eu vi agora que eles estão abrindo também para música, fotografia, não sei o quê. Então, sei lá, cara. Tá cada vez mais próximo do cinema e mais longe do que são jogos. Mas será que isso não é uma maneira, pelo menos no IGF, de tentar manter um certo reconhecimento dos jogos por questões maiores do que o gameplay, por exemplo? Porque se tu for ver os prêmios internacionais de jogos, é tipo melhor RPG, melhor shooter, melhor, sabe, que se foca muito numa questão mais do gameplay, mais voltado para como é que a gente pode dizer, para uma questão mais comercial mesmo. Isso não seria interessante, vocês acham? Mas essa parte de fotografia, isso aí e tal, na real, isso é do Big, né? Não é da IGF. Sim. Ele está questionando a respeito dos gêneros. Dos gêneros, né? Então.
Eu não saberia dizer. Também não saberia. Eu acho a forma que a IGF presenteia interessante, mas primitivo. Eu acho que é uma boa tentativa. Eu, pessoalmente, sou muito parcial para dizer, porque eu gosto muito da forma que o Indiecade premeia. Que é, basicamente, nomes bizarros e todo mundo que é finalista leva um prêmio. Cada um por um nome bizarro diferente. Pois é bem o que eles fazem lá. Inclusive, ano passado, cada prêmio era uma obra de artesanato diferente. Era só umas coisas coladas junto. Era tão legal. Parece mais indie, né? Vamos pôr um branding aí, realmente. E, digamos assim, o Big, ele tem alguma definição de independente, uma definição de indie que possa ajudar os indies a se organizarem, assim? Tipo, eu sei que o meu jogo eu posso submeter porque ele é indie, porque existe lá o critério de indie. Ou é totalmente aleatório? Eu vou... Só porque a gente está conversando sobre isso, eu vou ver se eu acho... ver se eles mudaram algo. Mas eu lembro que em 2016 teve empresa aí que é grande. Empresa multinacional. Multinacional que é grande. O time dessa empresa não tem nada a ver com isso. Os caras, estavam só fazendo os jogos deles lá. E viram o festival, acho que nem pensaram na questão indie, inscreveram. Na verdade, eles questionaram. Eles até questionaram, eu acho, mas e aí, tá liberado, né, pra gente pôr, porque é empresa, tal, não sei o quê. Os caras foram de boa, assim, sabe, tava lá. E daí, o Big, sim, escreve aí, concorre com o resto da galera. Então, Então tá aqui. Quem pode participar? Podem participar qualquer pessoas ou representantes de empresas de qualquer nacionalidade interessados em escrever jogos para concorrer aos prêmios oferecidos. Os concorrentes menores de idade deverão ser autorizados pelos seus responsáveis. É vedada a participação de funcionários, colaboradores, sócios, acionistas de empresa produtora ou das empresas patrocinadoras do festival, bem como seus respectivos parentes até segundo grau. Que jogos podem participar? Serão aceitos todos os tipos de jogos digitais para qualquer plataforma, console e mídia disponível para aquisição pelo consumidor comum, desde que estejam em condições de serem jogados pelo comitê. Sim, é isso. Então, sei lá, se a Nintendo quiser inscrever o Super Mario novo, ela pode. Sim, ela pode. Provavelmente. Não tem nada que impeça, né? Que é basicamente qualquer videogame feito por humanos ou não humanos é válido. Sim, desde que quem escreva não seja funcionário, colaborador, sócio, acionista de empresa produtora patrocinada do festival. Será que não é legal a gente falar da carta? Né? Pois é, acho que é interessante, até porque ela foi lançada hoje, né? Então é uma coisa que é bacana a gente, como vocês falarem um pouco, né? Vocês que começaram a carta, foi uma questão mais colaborativa? Como é que foi assim o início dela? Orgânico, né? Foi 100% orgânico. O Danilo começou com uma piada sobre o número de bots numa postagem randômica. Foi meio assim, eu desci o louco, né? Dos caras lá, toquei o louco. E daí começou como uma piada, porque pra variar eu tô sempre fazendo piada com a situação triste, né? Explica exatamente por que é engraçado essa postagem especial. Basicamente assim, foi uma amiga minha que ela me mostrou, a Tiane, ela pegou e viu que ela é tipo uma pessoa que tá super interessada em pôr o joguinho dela no Big, sabe, o jogo dela. E ela viu que, ela tá acompanhando lá, tá super em cima, assim, e ela viu todos os prazos. Vendo os prazos, desesperada, fechando o demo. E daí ela viu que, as postagens do Big sempre tinham, 3 ou 4 likes, tá ligado? Nenhum comentário. E daí, de repente, quando eles falaram que iam estender o prazo, tinha 10 mil likes. E ela achou estranho. E ela foi ver, era um bando de bot indiano. Indiano, vietnamita. Aí ela me mostrou, falou, Danilo. A Ásia toda representada naqueles likes. Ela falou, só que só isso aqui esquisito. E ela sabe que, geralmente, no boteco eu chego lá e fico fazendo doideira, né? Eu mostro mesmo. Se eu vejo alguma coisa zoada, eu vou lá e reclamo. E eu vi isso aí e falei, o Big aí tá com uns problemas de bot, né? Ei, como que funciona aí essa compra de likes, né? Aí o bagulho foi desenrolando e virou
Né? Inclusive, só uma informação anedótica, o número de likes continua crescendo exponencialmente, como se alguém tivesse comprado o número de likes durante uma semana. Deixa eu até ver quanto que tá agora. Quando o Danilo comentou, estava em 10 mil. Estava em 10 mil, certinho, redondinho, assim, foi incrível. Foi agora está exatamente em 30 mil. Vocês não consideram a possibilidade do Big ser um sucesso grande nessas economias mais, né, em ascensão, assim, tipo Vietnã, a Índia, que são reconhecidas por não falarem o português de modo algum, né? Postagem em inglês. Então já tem esse ponto positivo. Mas é estranho o engajamento de 10 mil likes quando o Danilo postou e nenhum comentário, e nenhum share. E daí, depois que começou a discussão, só apareceram comentários a respeito do número bizarro de likes. Então, tipo, tá com 30 mil likes, deve ter agora 15 ou 16 comentários, todos zoando a quantidade de likes e todos de brasileiros, enquanto que quase todos os likes são de pessoas moradoras de países da Ásia. Não, eu não tava falando sério, mas obrigado mesmo assim, porque eu acho que foi bastante absurdo, né? Não, eu percebi isso também. Não, eu gostei que houve realmente uma explicação bem, né, bem interessada aí. Mas enfim, voltando para a carta, então ela meio que se gestou assim dessa discrepância dos likes e, né, desse questionamento da ética para fazer uma publicização do festival, é isso? A impressão que eu tive é que foi bem orgânica, que tipo, começou como um post como uma zoeira do Danilo, e daí as pessoas começaram a postar insatisfações gerais sobre o Big. Mas cada um comentário, cada um disperso, teve aquilo, com problema com a falta de transparência nos prêmios, eu não entendo como essas palestras são selecionadas, nenhuma é interessante, não tem prêmio para estudante. E daí eu percebi que, tipo, tinha várias críticas interessantes. E eu apontei num comentário, vamos concentrar nossas críticas aqui. Eu só posso fazer um adendo, gente. Okay. Eu acho que é muito insensível da nossa parte, eu tô olhando aqui os likes, não considerar que o Rizgi Ramontoni é um grande desenvolvedor. Todos conhecem ele, e eu acho que ele, por exemplo, que deu like aqui na página do Big, ele é um senhor de... Não, ele não é um senhor de meia idade, é um menino de 14 anos, pelo que eu tô vendo aqui. Ele tem 4 fotos. Uma foto na cachoeira que não é... Mas, assim... Que não é a foto do perfil, pode ser ele, e a foto do perfil não é ele. Mas, assim, é um grande desenvolvedor, muito conhecido, e eu acho que acho que todos nós estamos errados. É isso que o Big gostaria que nós acreditássemos, né? Uhum. Tá aqui o a gente consegue ver claramente que o Brasil é um mercado em expansão, né? Ele fez esse clone de Angry Birds aqui. Eu pagava pra ver alguém do Big lá, da organização, juro pra vocês, passar a noite em claro, programando um joguinho bem rápido, pra falar que é do Isis Kassab, sei lá, e sério mesmo, isso aí era algo que eu gostaria muito de ver. Seria top. Eu pararia de reclamar na hora, sem brincadeira. Eu ia parar. Todas as críticas estão retiradas e resolvidas. Me deu muita vontade de fazer reescrever a carta aberta ao Big, colocar no Google Tradutor, traduzir para o vietnamita e fazer um jogo de Twine e escrever. Nada de tá, ideia. Mas voltando para a carta, assim, foi escrita essa carta, assim, teve uma comoção das pessoas, né? Porque, enfim, o Big, ele talvez seja o maior evento que a gente tem aqui no Brasil, de independente, né? E aí surgiu essa comoção das pessoas porque estavam sentindo falta de transparência nos processos do Big. E aí o Big, ele se pronunciou a respeito, o Big deu uma resposta. Como é que o Big reagiu, né? E quem é o Big, afinal? A gente sabe quem é o Big ou isso também não é transparente? Então, quando a discussão começou a ganhar uma forma mais séria, que foi quando eu abri o comentário, postem aqui realmente todas as suas reclamações, a gente tentou postar na página do Big, falando, olha, tá tendo essa discussão aqui, por favor, comentem a respeito. E daí eles disseram, não podemos entrar com um perfil nessa comunidade, apenas podemos usar o nosso perfil de página. Por favor, poste os problemas aqui. E daí o Caio Chagas foi lá e postou algumas das principais críticas. Uma por uma.
em comentários separados. E daí o que o Big respondeu oficialmente ali foi uma resposta completamente evasiva, falando: nós sempre ouvimos os desenvolvedores, continuem mandando as críticas aqui na página. Basicamente isso. Foi aí que me deu a ideia de começar a carta. Daí a carta eu abri um documento no Google Docs e copiei e colei as principais reclamações que estavam naquele comentário inicial. E foi basicamente isso. Então, 3 ou 4 reclamações. Todo o resto veio da cooperação das pessoas que sentiam que tem algum problema com o Big. Sim, até inclusive quando eu fiz as primeiras piadas lá sobre os bots, toda a questão do Big, que eu sempre tive um problema com o Big desde 2014, quando o próprio pessoal, antes dessa treta de agora, foi lá e reclamou de basicamente os mesmos problemas que a gente está reclamando agora, entende? E desde que a carta foi publicada, já veio pelo menos uma pessoa falando: olha, a gente já apontou basicamente os mesmos problemas e não foi resolvido. Ano passado, ano retrasado. Então, tipo assim, eu sempre tive um problema com o Big e esse foi meu problema. Mas... eu sempre tentei ser imparcial em relação a isso, porque é um evento grande. Inclusive, ano passado eu visitei o Big, eu dei 3 palestras no Big, eram para ser 2 e daí me incluíram numa terceira, porque você pagou, né, para dar palestra pro Big, né? Basicamente, porque, tipo, é um evento com tanto patrocínio, que traz tanta gente de fora, e, tipo, me convidaram para dar palestra, mas eles não me ofereceram nenhum suporte. Você até perguntou, rola uma passagem aí, pelo menos né? Porque eu tenho onde ficar, né? Aí não, foda-se. Pois é, por isso que eu imagino que a ajuda de custo para pessoas de não São Paulo seja só para finalistas, porque para palestrantes não rolar. Enfim, mas foca na gringo, sim. Eu imagino, cara, assim, os finalistas eu sei que sim, porque eu já vi o e-mail que é enviado para eles, e tipo, tem a passagem, tem o hotel, e tem as refeições que vão ser feitas e pagas pelo Big, onde são, que horas são, para eles irem para ser tudo pago pelo Big. Enfim, voltando à carta. A partir do momento que ela começou a ganhar alguma atração, quando começou a ter... que ela realmente ficou pública, que foi meio-dia de hoje, há umas 3 horas da tarde, mais ou menos, alguém da organização fez um comentário pedindo para ter a capacidade de editar a carta, e eu pessoalmente já acho bem estranho, porque... Como assim? Pois é, porque ele queria colocar o comentário dele, que era o comentário dizendo: a gente sempre ouviu os devs, a gente sempre fez tudo possível, mas vamos conversar isso no privado, numa reunião privada aqui em São Paulo, no nosso escritório. E tipo, cara, a maior parte das pessoas que assinaram não são de São Paulo. A maior parte do problema é justamente que o evento não é acessível para São Paulo. Como você me oferece uma porra de uma solução em que ir para São Paulo e restringir o número de pessoas ainda para falar num lugar fechado com você? Desculpa, mas você não está entendendo qual que é o problema. Você, na verdade, me ofereceu algo que é parte do problema ainda por cima, sabe? A gente fez uma carta pública, transparente, escrita por mais de 100 mãos, e você me responde: vem falar no privado comigo com um grupo de pessoas? Puta que pariu! Você quer que eu desenho pra você qual que é o problema? Porque, tipo, eu achei que tava claro. Depois disso, Thaís aparece lá falando bem do Big ano que vem, e o Big tivesse a mesma coisa. Vocês já sabem que eu fui reprogramado. Vocês já sabem que eu, né? Essa coisa de, vamos fazer os comentários aqui na página do Big, vamos fazer essa conversa no privado, é tudo várias maneiras de tentar controlar a narrativa, né? Porque eu acho que eles estão vendo que o negócio tá saindo do controle deles, né? Gente, nas redes sociais do Big, a gente até tentou, só que daí eles responderam de forma evasiva, porque eu imagino que o que as pessoas pensaram poxa, mesmo levando a discussão para a rede social do Big, o que já é um bocado grosseiro, porque não é o lugar em que os desenvolvedores conversam, pelo menos ainda no espaço público, sabe? Só que ainda assim as respostas foram evasivas. Então, eu não sei o que eles esperam da gente, mas eu acho que eles realmente não estão entendendo o problema. Pô, gente, tá rolando uma animosidade, hein? Calma aí, gente, vamos conversar, a gente tem que trabalhar. Conversar o caralho! Estamos todos no mesmo arco. O momento de conversas acabou! Só queria dizer que eu tava olhando aqui quem é que assinou. Estranho que a minha assinatura não está mais, eu achei esquisito, não consigo mais achar ela. Mas alguém, não, mas não tá mais. Mas alguém assinou em nome de 3 dos bots, gente.
Sério, nós temos Adnia Byung Jr., Olha, Adnia com Vic e Alia Vulantai, que obviamente concordam com a gente, mas já tinham curtido a página do Big anteriormente. Até os bots tão bravos com o Big, cara. Até os bots ficaram putos. Evolução das máquinas, cara. Obrigada, Vietnã. Eles são explorados lá na Índia, cara. Eles têm mais é que ficar bravo com o Big. Nas fazendas de like lá, desde os 14 anos, já tem cara de velho, de tanto trabalhado. O cara já cresce. Outra coisa que eu queria saber um pouco de vocês é que algumas críticas à carta vêm colocar, entre outras coisas, que vocês não fazem as mesmas críticas ao IGF, de que vocês, então, seriam uma certa síndrome de vira-lata brasileira em relação ao IGF e que a carta, então, se invalidaria por vocês não fazerem a crítica ao IGF. O que vocês acham da crítica? Vocês concordam com ela até certo ponto? Vocês acham que o funcionamento do IGF é diferente? Como é que funciona? De coração, assim, pau no cu do IGF, sabe? É tipo, eu vejo alguns pontos positivos no IGF. E bem mais que os do Big, por exemplo. E vejo pontos negativos, mas tipo, uma das coisas que esses críticos dizem é o IGF é tão corrupto que o head of, sei lá, o chefe da porra toda foi afastado por assédio. E aqui eu respondo, olha só, ele foi afastado, né? E aí? No Big a gente tá falando as mesmas coisas desde, sei lá... Não assédio. Deixando claro, o chefe do Big não assédio. Mas a gente tá fazendo críticas aos procedimentos desde 2014. Desde 2014, pouco ou nada foi feito. Desde 2013, né? Bom, eu comecei a ver o pau comer em 2014. Não. Eu acho que o Santo e o Venturelli falaram com o Big em 2013. Não, foi 2014, eu lembro certinho. Foi 2014? O Santo e o Venturelli foram lá tretar no Big lá. O Santo não saiu muito feliz e tal, sei lá. O pau comeu. Mas daí o resultado é o que tá acontecendo agora, né? O negócio continua. Inclusive o Miniboss tá concordando com a gente, que os problemas ainda existem, e o pessoal já falou. A Laura foi uma das primeiras pessoas a assinar. E eles estiveram lá dentro, sabe? Então, se eles não estão felizes, sabe? Tipo, poxa... Vocês estavam falando do Venturelli, qual que é a relação do Venturelli com o Big atualmente? Eu não sei. Eu também não sei. Eu sei que ele foi contemplado em um dos Big Starters, que deu um prêmio para algum projeto. Eu não sei a relação atual. Eu também não. Eu sei que ele disse que o tom da carta foi agressivo. Ele já foi premiado, né? Quando que ele foi premiado? 2016? Eu não sei. Eu honestamente não sei. Mas eu sei que ele foi premiado. Eu tenho certeza que ele foi premiado uma vez. É isso que eu sei. Foi só isso. E tipo... Eu não sei. Algumas pessoas disseram que pode ser agressiva. Eu honestamente, eu falo, olha, pode até ser que seja. Não fui eu que escrevi. Foram várias pessoas ontem escrevendo a carta. Se todas as pessoas estão agressivas, é porque tem algum problema maior. Então todas as pessoas estão erradas, sabe? Tipo... E só esses 5 caras que estão falando que a gente tá absolutamente errado e estão certos, eu não quero estar certa se eles estão certos. As pessoas confundem assertividade com agressividade, né? E uma coisa eles, né? A agressividade fui eu. Eu fui agressivo no Twitter, eu fiz piada, eu fui irônico. Seu nome é passito agressivo. Mas esse é o meu tom pra chamar atenção pro problema maior. Eu posso dizer que eu fui agressivo. Agora, falar que a carta... Tanto que eu nem me meti mais na carta depois que eu vi que estava sendo feita, porque eu sei que eu não consigo manter a compostura nesse tipo de coisa, sabe? Talvez seja interessante nesse momento perguntar para vocês, assim, que estão mais centralmente colocados na comunidade de desenvolvedores, como é que vocês acham que os desenvolvedores lidam com críticas, entende? Porque eu reli a carta, e uma carta dessa em um ambiente acadêmico, por exemplo, que é um ambiente que eu estou mais acostumado, seria considerada até branda, vou dizer para vocês. Né? Como é que vocês veem a relação dos desenvolvedores com as questões de crítica, que é alguma coisa que a gente não chegou a discutir aqui abertamente, mas nós discutimos bastante, né, no chat do ataque, em relação a questões aqui mais do Sul, né, em relação a toda
ao caso do Lucas Molina e do Rockmans, por exemplo. Como é que vocês veem essa questão de relação de crítica e a comunidade de desenvolvedores? Assim? Eu acho, sim, que não dá para falar por todos, né? Tipo, não tem muito como a gente falar que todos os desenvolvedores agem de forma X, de forma Y, né? A gente tem exemplos de desenvolvedores que foram criticados e, ok, desculpa aí. Sabe? A gente também tem exemplos de desenvolvedores que foram criticados e agiram mal e depois reconheceram o erro. Eu acho que é aquele susto que você toma, sabe? Tipo... De ser contrariado. Como assim? Não, eu acho que isso é bem humano, sabe? Tipo, não tem como negar isso. O que vale é depois. Aí você, realmente, pisei na bola, eu acho que não. Sabe? Então, eu acho que não tem como exigir uma atitude super profissional, até porque nós somos pessoas, não somos profissionais, nós somos desenvolvedores na luta, né? A gente é doideira, isso aí, boteco, não sei o quê. Então... É muito provolone a milanesa. Muito. Sobe a minha cabeça. Mas eu acho que é isso aí. Mas tem gente que reage mal. Então, é aquele rolê, né? Tipo, como assim eu estou errado, né? Isso acontece muito também. Uma coisa que eu acho que é importante falar sobre a crítica do... mas vocês pagam pau pro GF, não falam disso no IGF. Primeiro que isso é uma tentativa de desviar o assunto, né? E outra que o IGF tá lá longe, tá lá na gringa, na puta que pariu, entendeu? O que é sensível pra nós, brasileiros independentes, é a porra do Brasília independente e não sei o que, tá ligado? Quantas vezes eu tenho a chance de pagar pra ir pra IGF, sabe? Pois é. Eu na real, nunca tive. As 3 vezes que eu fui pra GDC, eu felizmente ganhei o rolê, porque senão eu não ia. Agora, pro Big, eu poderia pagar pra ir, só que eu não vejo ponto mais. Não, o IGF tá tão distante que eu lembro uma vez... Ô Pedro, lembra quando a gente a Thaís escreveu o Oniken do IGF pra gente? E daí a gente, eu nem sabia o que era. Eu lembro vagamente. Eu acho que eu nem fiquei sabendo disso. O Oscar Índice. Eu lembro que você falou o rolê assim. Eu lembro que ele falou literalmente isso e eu fiquei, ô louco, hein? Já pensou? É um bagulho muito distante. Daí cagaram pra ti. Eu acho que a gente devia fazer o Brazilian Independent Festival, o BIF, que ia ser muito melhor. O nome é mais legal. Já gosto. Já tem o filé, né? O filé já tem. Tem filé. O que é o filé? O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. O filé. É o filé. É verdade. Vamos fazer o Brazilian Independent Festival, o BIF. Até, inclusive, a Joymesh já esteve no filé, né? Já esteve no filé. O filé, eu curti. Não é gamer, né? É engraçado porque o filé, em teoria, é um tipo de arte, e ele parece tão menos, como eu posso dizer, tão menos escolástico. É um bagulho mais de boa, assim. Tipo, tão menos pretencioso em relação à seleção, sabe? Tem até oficinas lá, então, sei lá, bacana. Tá, falar em pretencioso, posso só falar uma frase? Fazer uma coisa meio Marília e Gabriela, assim. Manda. O Big é o Cannes do Brasil, de certo. Seria o Cannes ou seria o Sundance? Foi o Sundance que foi falado agora, né? Caiu um pouco. Agora foi o Sundance. Caiu o level do Big já. Foi o Sundance. Agora é Sundance. Não, primeiro foi o Cannes. Ele dizia que era Cannes. Agora é Sundance, cara. Tá caindo. Devagarinho a gente chega lá. Daqui a pouco vira o Kikito. Eu ia dizer agora isso. Não tem nada mais decadente que o Kikito, gente. Kikito é tão decadente que é no Rio Grande do Sul, né? Só vou dizer isso. Assim como eu, que também estou no Rio Grande do Sul, mas é muito decadente. Eu acho que devia ter o posto, Lucas, na bandeira, porque toda vez que eu penso no gaúcho, é você que eu penso. Que está sendo legal com o Rio Grande do Sul, porque olha... Não, porque eu não sou grande coisa, mas assim, pro estado, né, o Pedro sabe. Mas uma coisa que eu queria perguntar, vocês que estão mais aí participaram mais da cena de São Paulo e tal, e viram, por exemplo, o surgimento do Spin, que depois pipocaram clones em outras regiões do Brasil, assim. Vocês acham que o Spin tinha um potencial
interessante e que ele foi cooptado por talvez uma cena mais empreendedora, assim, ou que o Spin ele sempre foi meio nessa vibe, meio bundão, meio playboy? Vocês conhecem o Asai? Uhum. O Asai foi o criador inicial do Spin. O Asai talvez seja a pessoa da cena indie mais chineleira da história. É por isso que eu me dou bem com o Asai, porque eu e o Asai sabemos o nosso lugar, que é na sarjeta. E, tipo, o Spin começou de boa. Só que, tipo, o Asai não podia mais tocar. E daí quem começou a organizar o Spin foi esse CPCine, que é uma organização estatal, né? Uhum. Então, eu acho que essa formalização vem da própria cobrança que uma organização estatal tem. É uma pena que o Asai não pôde mais organizar. Pelo menos, que bom que a SPCine pôde começar a fazer isso, só que algo se perde nessa transição, né? E será que essa perda não foi fundamental? Assim, vocês conseguem imaginar, por exemplo, recuperar essa coisa que se perdeu de novo, ou meio que se perdeu total, assim? Cara, é que a gente fica pensando e discutindo essas coisas, mas essas coisas já estão velhas pra caralho. A gente já é a geração passada nos desenvolvedores de jogos, sabe? Eu acho que o Spin existe ainda? Existe. Os desenvolvedores de jogos de hoje, que são da cena atual, eles são mais novos e talvez eles já estão fazendo o rolê deles aí, já estão fazendo, e é muito mais da hora, e que bom, parabéns, palmas pra eles. Eu não sei qual é, porque eu sou velha demais pra isso, mas parabéns. Mas tem coisa rolando, então. Cara, eu imagino que sim. Porque, por exemplo, com toda essa treta começou a entrar gente no boteco essa semana. Começou a entrar muita gente no boteco. E quase todos jovens que nunca nem tinham ouvido falar do boteco. E daí eu pensei, uau, isso é tão bom. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do boteco. Uhum. Pois é. Principalmente com o escândalo que eu fiz no Twitter, né? Foi interessante. Ah, mas isso é todo drama queen. Será que isso não seria uma coisa interessante, assim, pra cena fazer? Tipo, um mapeamento de eventos mais subterrâneos que acontecem no videogame? Isso foi uma das coisas legais da própria carta, assim. Que como estava aberta para edição e todo mundo podia editar, tinha uma das sugestões que era convidar pessoas do grupo X para fazer parte das decisões. Porque no momento parece que são só os desenvolvedores do Sudeste que estão fazendo esse tipo de decisões. E daí era a sugestão de uma das organizações que não são do Sudeste. E daí as pessoas começaram a editar e agora tem uma grande lista de organizações regionais, assim. Isso talvez seria interessante a gente pensar, né? Vocês acham que é prerrogativa do Big fazer, por exemplo, esse mapeamento e organizar isso, levando em consideração que é algo que eu até consegui discutir com uma pessoa fazendo a carta em comentários do Google Docs. Nunca tinha acontecido comigo isso, inclusive. Acho que é um novo mérito, assim. Mas por que isso, né? Eles têm uma quantidade, eles são, pelo que a gente sabe, não dá para afirmar, né? Sim. Mas o evento de videogame com mais dinheiro público investido, correto? Uhum. No Brasil. Com certeza, mas parece que sim. Sim, é seguro afirmar, né? É seguro afirmar que. Será que a gente não deveria esperar dessas organizações com dinheiro público investido que eles tivessem não só mais transparência, mas que eles demonstrassem o que eles estão fazendo para a comunidade e como estão fazendo isso? Porque me parece muito pouco, eu consigo ver muito pouco isso no Big. Eu acho, inclusive, que é essencial, porque se é dinheiro público, se é dinheiro que todas as pessoas do país estão contribuindo e ajudando a pagar, nada mais justo do que algo reverter para boa parte dessas pessoas. Já que a gente está investindo, no caso, na indústria de jogos, a indústria de jogos não é necessariamente positiva para a maior parte dos brasileiros, mas ela gira um bocado de economia, em especial nos
InfoJobs e na parte de tecnologia. Então, eu acho que seria essencial falar o impacto, pelo menos, dentro desse segmento, porque é o segmento que ele se pretende ajudar. E se a gente levar em consideração os feedbacks da carta, não tem tanto impacto positivo nesse segmento conforme eles dizem ter. Vocês que sabem mais dessas questões, eu não vi quantas pessoas já... A gente sabe, a gente não sabe nada. Não, pra cima de Moá, Thaís, pra cima de Moá, sabe? Não, a gente não sabe nada. Não vem com Platão pra cima de mim. Mas vocês que estão mais presentes na cena, eu não vi quantas pessoas assinaram, mas assim, né? Eu não sou uma pessoa que conhece tantos devs, mas quase todos que eu conheço acabaram de assinar a carta. Em questão, assim, de representatividade, vocês acham que é uma quantidade muito grande de devs assinando, assim, né, com a quantidade de devs totais que hoje estão ativos no Brasil, por exemplo? Cara, tem bastante gente. Conforme a gente vai falando, vai mais gente assinando. É que não é só devs, também tem o pessoal de faculdade, tem aluno, muito estudante. Estudante que ficou insatisfeito, tá vendo aí também, né? Muitos estudantes comentaram que, nas palavras deles, a gente faz a maior parte do público do Big e não tem nada do Big direcionado pra gente. Aí foi colocado, tem o SB Games para estudante. Pô. É basicamente como dizer, a gente não vai abrir um postinho de saúde aí no seu bairro porque já tem um no centro. A gente não precisa fazer isso. Pra mim é pior do que dizer isso, porque a SB Games não é pra estudantes, é pra acadêmicos. É uma coisa completamente diferente, entende? Assim? Porque tem gente falando que estudante é igual acadêmico e não. Estudante é estudante. Ele pode virar acadêmico, ele pode virar professor, ele pode virar um profissional da indústria, ele pode virar o que ele quiser, mas no momento ele ainda não é acadêmico. Porque querendo ou não, na SB Games tinha jogo de todo mundo lá. Não era uma... Sabe? Então, puta que pariu. Não, é bem isso, assim. Eu acho que isso é interessante para demonstrar o quanto que tá pouco presente para essas pessoas a diferença entre desenvolvedor acadêmico e crítico, por exemplo, que é uma coisa que no Brasil a gente tem muito pouco, né, presente, assim, a figura do crítico de jogos, né. Até eu queria que o Henrique falasse um pouco mais que isso, porque eu acho que o Henrique é a pessoa, pelo menos de nós aqui, que mais se encaixa como crítico, né. Como é que tu acha que a tua figura como crítico e a diferença entre crítico, acadêmico e desenvolvedor é algo que é facilmente compreensível dentro da cena no Brasil? Eu acho que a diferença entre crítico e acadêmico nem no Brasil e nem lá fora, saca? Sim. Porque você tem jornalismo de videogame, mas nem todo jornalista é crítico, né? Então, tem a escola crítica mesmo, ela vem da academia, né, e tudo mais. E ela acaba tendo intersecções com o jornalismo porque as pessoas acabam achando isso interessante. Mas eu acho que no Brasil ninguém consegue definir muito bem quem é crítico, quem que é jornalista, até porque o jornalismo aqui tem um nível meio baixo e tal. É um nível mais ético, de acordo com o Gamergate, assim, tu acha? Eu acho que o negócio Ele é mais informativo. Exato, porque eu acho que a crítica ela vem do ponto de vista de que você vê o videogame como um objeto de estudo, né, de certa forma, basicamente, né, um objeto de estudo artístico, de certa forma. Agora, o videogame no Brasil, pelo jornalismo, não é bem visto como isso, né, é mais visto como um produto de consumo, né, um gadget, um negócio assim, pá. Então, eu acho que essa é a grande fissura, assim, né, quando você começa a falar de videogame de um ponto de vista mais crítico, você começa a diferir muito do jornalismo tradicional de videogame. Uhum. Tá, acho que tá na hora da gente falar um pouco, assim, daquilo que a gente sabe que a gente ia falar e que é meio que central. E onde é que tá independente nisso tudo, assim? Qual é o conceito deles de independente? Por que vocês acham que eles mantêm isso no nome ainda, se obviamente não é o foco deles? O que é independente no Brasil? Né, cara? Eu acho que existe um certo valor emocional, assim, falar somos indie, tá ligado? Porque é isso, assim, você vê eu tava
mandei aí nos comentários, né, o post do Marcos Venturelli, que ele fala, tem muito indie playboy como eu. Eu fico pensando assim, tem mesmo, assim, muito indie playboy, assim, tipo, muito indie com grana, muito indie que não tem problema, assim, de fazer uma viagem para São Paulo, para ir para uma palestra, ficar lá 3 dias, tal. Porque eu não sei se tem muito indie, assim, tá ligado? Mas eu acho que ainda assim existe um certo valor, assim, se afirmar como indie, como, eu vim do zero, né? Tipo, eu fui lá e batalhei e consegui, tá ligado? Nada contra as histórias de vir do zero, mas as pessoas tendem a esquecer toda a rede de apoio que elas têm. Pô, você veio do zero, legal, mas você não tinha que pagar aluguel durante X tempo. Se tudo desse errado, seu pai ia te dar uma ajuda. Poxa, nem todo mundo tem isso, sabe? É foda. A galera parece que quer falar, eu já sofri preconceito por ser branco e rico. Eu tive alguém. Eu acho que não tem mais discussão, porque ela acabou de assinar embaixo. Eu sou burro e não quero mudar. E daí você fala, beleza. Mas eu fiquei em dúvida de saber onde é que o Marcos Venturelli colocou essa frase, que essa frase é muito boa, né? Então, tá naquele post dele lá, cara. Ele tava falando sobre essa questão... vou achar aqui pra mandar o contexto. Mas ele tava falando essa questão de ter grana, né? De, tipo assim, de dar 500 pila pro pessoal brasileiro que vai pra SP. E aí ele falou que faz sentido que o pessoal de fora receba mais. Eu não acho que faz, mas ele diz que faz. Por uma questão estratégica, porque isso coloca o Big lá fora e não sei o que, e papapá. Faz sentido o Big ser tão famoso assim lá fora, sem atender os nossos problemas primeiro? Exatamente, pra mim não faz nenhum sentido. Pra mim é colocar o burro na frente da carga, assim. Mas pra mim não é nem isso. Tem algum tipo de estudo, organização, para ver realmente o impacto que esse tipo de estratégia tem gerado? Eu duvido que tenha. Mas mesmo que funcione, cara, mesmo que faça sentido, sim, seremos mais conhecidos e respeitados se as pessoas de fora virem de graça pra cá e fingirem que é uma colônia de férias. Ótimo. Só que, tipo, é ético usar dinheiro público pra isso, dinheiro ganhado de imposto em cima de todas as coisas aqui no Brasil. É justo esse dinheiro reverter para coisas e para pessoas que não são daqui, que não vão fazer coisas aqui, que não vão trabalhar aqui. Para eles é um prêmio que eles não estão nem aí, a maioria. Eles estão tipo, fui chamado aí, tô a fim de viajar pro Brasil, vamos lá ver, foda-se. Viagem sabe? Grátis. E nem falando do prêmio, falando da viagem grátis, mas também tem o prêmio. Cada uma das premiações tem um valor em dinheiro. Sim. E esse valor em dinheiro para desenvolvedores no Brasil, principalmente desenvolvedores pequenos, faria uma grande diferença. Tem prêmio de 3 mil, tem prêmio de 5 mil, tem prêmio de 10 mil. Que porra é 3 mil reais para um desenvolvedor com publisher da Europa? Cara, pensa 3 mil reais até na mão da galera lá do Super Hot. Velho, eles estavam ganhando até no South by Southwest, sabe? Tipo, que diferença vai fazer para eles? Diz que o moleque chegou e aloprou. Lógico, se eu fosse ele, ia estar fazendo a mesma coisa. Tô sendo chamado. Eu não tô nem julgando os moleques, tá ligado? Tipo, se eu fosse chamado pra ir num país lá, sei lá. De graça? De graça. Vamos lá, você vai concorrer, a gente gostou do teu jogo, vamos por lá, você vai ganhar. Eu ia falar, isso aí, cara, vamos lá, vou beber, vou cair, sabe? Tipo. Eu acho que o ponto. Eu acho que é justamente isso, né? Até se pega, sei lá, taxa de câmbio, assim, de 3 mil reais pra euro, assim, tá ligado? Tipo, legal, agora a gente vai conseguir pagar o café esse mês de todo mundo, sem problemas. A gente não vai precisar tirar do nosso próprio bolso. Enquanto que para um desenvolvedor brasileiro, em especial um desenvolvedor pequeno, pode significar 6 meses de trabalho. Exatamente. Acho que não faz sentido nenhum essa coisa assim, porque é por isso que eu acho que eu fiquei tão bolado com essa ideia do indie playboy, né? Porque pra mim é a ideia mesmo de um indie playboy, que quer ser conhecido lá fora mais do que dentro do Brasil, justamente porque ele não precisa mais, né? Ele não precisa mais do Big Festival para fazer sua produção, ele não precisa mais dessa rede de suporte para conseguir fazer alguma coisa, né? Se ele já conseguiu, ele já tem o caminho necessário até lá, né? Parece... O Big é o indie playboy da cena brasileira, é isso que tá me dizendo. Pois é isso. É tudo uma grande egotrip, sabe? É tipo... Vamos lá ser prestigiado no Big. Aí imagina assim, eu tenho minha empresa, tenho alguns
tem alguns jogos, eu faço um ou outro jogo autoral bem de vez em quando, mas eu quero destaque, eu quero aparecer. O que eu faço? Agora cria uma categoria aí para Divergames. Sabe, faz sentido eles pensarem dessa forma. Mas e aí, eles estão, tentando cuidar do indie mesmo, que submete o jogo lá? Eu creio que não. Eu não sou muito indie fazer jogo para corporação. Sim. Não, esse daí de Advergame entrar em festival independente é inaceitável, cara. Não faz nenhum sentido. Sim. Chama de Industry Award, sabe? Tira independente do nome. Você nunca vai... Boa, já resolve. Resolveu o problema. Já, resolve metade das coisas que a gente tinha pra falar nesse podcast também. Tipo, resolve o problema. Bota o industrial no nome e vai pro inferno, entendeu? Não enche o nosso saco. E daí as outras coisas vão surgir. É como se a Flip, o prêmio literário lá da Flip, abrisse uma categoria pra manuais, tá ligado? Dan Brown, melhor Dan Brown do ano. Melhor não, eu fico desse. Põe Industry, então, e deixa pra cuidar da parte de desenvolvedor indie os próprios desenvolvedores indies, então... Não sequestra o nosso nome, sabe? Sim, tá desmanchando completamente os nossos símbolos, né? Sim. Eu nem gostava tanto da palavra indie, mas agora eu vou defendê-la. Só porque vocês estão usando errado. Começou a encher o saco, né? Agora eu abraço, né? Você é indie, eu sou. Vou tatuar indie. Vou tatuar indie. Só... assisti 8 vezes o Indie Game The Movie. Só nós que somos indie podemos destruir o indie, né? Tipo isso, assim. Exatamente. O Big tá pra gente, pra nossa identidade indie, como a prisão do Lula tá pra nossa identidade petista, assim, tipo. Pois exatamente. Todo mundo voltou a ser petista e defensor do Lula, porque não tem como não ser, assim. A gente já tava num papo, não, vamos abandonar o indie, vamos abandonar essa coisa de independente, vamos começar a pensar contra a cultura de novo. Aí o Big abre premiação para Advergames. Eu sou indie mesmo, entende? Então, não tem. Ainda uma resistência boa pra gente correr atrás. Para mim, se uma coisa boa veio de tudo isso foi a união das pessoas em escrever o documento ou para participar de qualquer forma. Foi uma coisa assim que honestamente me deixou até meio... Se eu ainda tivesse sentimentos, eu sentiria alguma coisa ali. Que todas as pessoas juntas, trabalhando coletivamente para fazer algo que elas acreditam que é melhor para a indústria. Porque, tipo... Essa é a impressão que eu peguei de todas as pessoas que estavam participando. Não é vamos botar fogo no Big, fechar e fazer que essa porra nunca mais exista. Não! São, tipo, problemas que eu vejo no Big e me fazem não levar ele a sério. Como que eu posso levar esse evento a sério? E foi basicamente isso, sabe? Sim, mas a crítica não pode ser feita, porque o Big tá fazendo um favor de existir, né? A polícia está fazendo um favor de existir. Qualquer caso de brutalidade da polícia reclama demais. Gente, se tá obviamente tão ruim assim, se tá obviamente tão problemático para quem é independente, por que vocês acham que ainda tem gente defendendo o Big, assim? Pessoas que não se sabe se estão sendo ou não, né? Se estão ou não da organização. Vamos botar a roupa suja para lavar mesmo, vamos ser sinceros. Vamos jogar merda no ventilador. Tem P2 Tem P2 no Independente ou não? Tem P2 na carta, porque apagaram meu nome lá. Tipo, que você é psicólogo. Síndrome de Estocolmo, assim. É tipo, nossa, mas eu sou independente, essas pessoas querem fazer um rolê independente, eu pertenço a esse grupo, mesmo você não estando nesse grupo há algum tempo e mesmo ninguém se importando para você lá dentro. E mesmo não sendo independente, né? Que o problema maior é esse. Sim, pois é. Já bateu a bad agora. Nossa, chega... Nossa, cara. Pesa, né? Pesa. Dá vontade de dar uma gorfada aqui. Pois é, mas uma coisa que me deixou muito otimista foi, por exemplo, que a ideia de fundar um sindicato não soou tão absurda quanto soaria alguns anos atrás. Isso, para mim, mostra que está tendo uma radicalização, mesmo que
um pouco tímida da posição dos independentes, né? Até a questão, tipo, até para verificar edital, né? Seria bom um sindicato para nós ver o que tá acontecendo ali, né? Tipo, até agora tá a festa da doideira ali, né? Parece que não tem um fiscal independente. Não tem fiscal independente, não. Não sei, não posso afirmar, não estou no edital. Parece, né? Olhando daqui, né? E o que vocês acham de alguém que acha que a ideia de sindicato por si só é agressiva demais? Eu acho que a galera tem medo, por exemplo, assim, posso falar uma experiência própria que eu tive. Uhum. Eu acho que rola um pouco de medo, como, por exemplo, era o sindicato o CREA, antigamente, de arquitetura, sabe? Uhum. Pelo menos assim, baseado na minha experiência, o que eu vejo, às vezes, como sindicato, me dá um certo medo, é isso, tipo assim, existia o CREA, onde eu trabalhava, né, em Maringá, eu era arquiteto, só que eu não executava nada. Sabe, tipo, eu era basicamente um desenhista, sabe, eu ganhava pouco. Quanto você ganhava? Cara, eu ganhava R$1.000 por mês, fixo, da empresa. Eu era arquiteto formado. E o que acontecia? Eu tinha que pagar uma taxa do CREA, mesmo assim, sabe, tipo, uma taxa alta, só que Era uma taxa anual ou mensal? Era anual. Só que essa taxa, tipo assim, se eu tivesse... Mas o CREA é para ser um sindicato, não é? Tipo, onde nós temos nossos problemas, se temos problemas, estamos sendo explorados, vamos reclamar. Se eu tivesse qualquer tipo de reclamação não que eu tive, mas tipo, se eu supostamente tivesse com o meu patrão, algum problema no trabalho e tal, eu tinha que pôr lá, pegar uma senha e ficar horas na fila para talvez ser atendido. Enquanto eu via que a cabeça do CREA, o pessoal que estava lá, eram os arquitetos ricões da cidade, entende? Então, por exemplo, o trabalhador mesmo, que está precisando do CREA, ele está totalmente por fora. Enquanto que quem não precisaria dessa ajuda do CREA está enfiado lá dentro. Sem falar que tinha todos aqueles jantares do CREA. Que só ia figurão. Que era o quê? R$200 por pessoa? Não, mas tinha jantar que era tipo 400 pau. Então, assim, tipo, era só figurão, sabe? Que trabalhador que vai no jantar desse do CREA, de fim de ano, sabe? Não tem. Uhum. Então o CREA era tipo assim uma IGDA quase. Exatamente, era o clubinho da galera dos engravatados, que eu gosto de falar. A minha experiência pessoal com sindicato era um sindicato pelego, assim, que eu passei por 2 sindicatos diferentes, um em São Paulo e outro em Manaus, e basicamente era um sindicato que falava: a gente tem essas 3 empresas aqui que tem 200 funcionários cada uma, elas querem fazer essas coisas, a gente aceita, beleza, beijos, é isso aí. Uhum. E é basicamente isso. Então eu acho que talvez exista um pouco de resistência com o sindicato, não pelo fato de ser um sindicato de jogos, mas pela própria essência do sindicato no Brasil, que se tornou uma coisa meio burocrática e até um pouco proxeneta, assim. Uhum. Mas o que está sendo proposto para jogos, eu acho que é algo bem interessante, que é algo mais próximo de uma cooperativa, né? Uma cooperativa ou uma rede de cooperativas, como assim? Eu senti que, para começar agora, seria legal a gente fazer uma cooperativa, era isso que a gente estava discutindo lá no boteco, né? O Arsai chegou com essa ideia, né? Da cooperativa. Eu acho que foi, teve mais gente. Eu vi isso aí. Acho que o Rafael Pouco também falou disso aí, falou que... Porque acho que ele teve o mesmo medo que eu falei para vocês, sabe? Tipo, ficou com medo de, sei lá, alguma associação pegar o CREA aí, o CREA, né? O nosso sindicato para criar aí, ficar cheio de engravatado. Então a ideia inicial é a gente começar com uma cooperativa, talvez, e depois, a partir disso, ir para algo mais organizado, para ver o que a gente consegue, né? Na verdade, o problema que acontece com os sindicatos que dão merda, que viram pelego, é justamente o aparelhamento, né? Ou seja, pelas elites, ou seja... pelas elites só, no caso, né? Pelas elites. Porque... basicamente isso. E eu acho que é o problema que está acontecendo exatamente com o Big, né? Que ele não é um sindicato, mas ele é uma organização que se coloca como independente, mas quem está no grupo decisório ali não é independente, mas faz tempo, né? Sim. Se for independente algum dia. Tem gente ali que eu não sei se mexe com jogos, por exemplo, e tipo, a grande questão também
É tipo assim, o Big é do governo, feito pra, tipo... Não, o Big não é do governo. É com o dinheiro do governo. Ele tem suporte do governo. Então, tipo assim, eu não sei até onde isso é interessante para ajudar grandes empresas dentro do desenvolvimento de jogos, sabe? Não. Enquanto a isso, eu não sei se a gente pode questionar, porque o rolê do BNDES é fomentar a economia no Brasil. Economia. Ser grandes empresas ou pequenas empresas, eu acho que é irrelevante para o BNDES. Sim. O problema é o Big se chamar independente. Independente, exatamente. E não ajudar quem é independente. Mas o Big ele também recebe dinheiro do Ministério da Cultura, né? Eu não sei, ele serve? Pelo menos no folder dele está o símbolo do Ministério da Cultura. Então daí é extremamente complicado. Aí é problemático. Porque, tipo, eu lembro do BNDES, que é o primeiro lá, o gigante, etc. Aparece, e pelo BNDES, o importante é ter uma relevância econômica no Brasil. Então, realmente não tem como criticar isso. Mas se tem ministérios de cultura envolvido, daí é bem problemático eles não se preocuparem com essa questão cultural e social. Mas assim, sobre os sindicatos ainda, né, eu acho que a ideia do sindicato não ter assustado tanto quanto eu pensei, ela é interessante porque, enfim, serve como esse termômetro aí, né, para perceber que está tendo essa radicalização, mas eu não acho que necessariamente o sindicato saia disso aí, né, eu acho que dá para aproveitar essa energia e tentar organizar outras saídas, assim, e não ter medo de colocar, assim, que a combatividade ela pode ser interessante, que uma posição classista pode ser muito interessante para o independente, e que a gente não tem que aceitar esse tipo de argumento de que, mas vocês estão muito brabos, vocês estão muito agressivos, porque isso aí é coisa de quinta série, tá ligado? Pedro, eu sou mulher. O tanto que eu escuto você tá sendo muito brava é fora do mapa. Então, sim, se alguém tá me dizendo que eu tô muito brava, essa pessoa já tá errada. O pior é que é uma comunidade muito heteronormativa, e aí, vocês estão muito bravos, vão resolver tudo isso se abraçando, se beijando, também não pode, assim. Então, não tem um meio termo saudável aí. Honestamente, eu já ouvi hoje, se você tá descontente, por que você não entra pra organização do rolê e tenta resolver de dentro? Cara, esse é parte do problema. Ter uma organização limitada, classicista e que não envolve pessoas mais, assim, um grupo mais amplo, é parte do problema. Chegou nesse ponto em que as pessoas não se sentem representadas pelo evento por causa disso, por causa desse elitismo dentro da organização. Então, tipo, se você quer fazer alguma coisa, se você quer mudar alguma coisa, você precisa do apoio das pessoas que estão se sentindo excluídas por esse problema. Não, e essa dinâmica da elitização é o que tu disse que talvez seja o que assuste alguns a respeito do sindicato, né? Mas, enfim, é uma dinâmica que ela já está acontecendo, né? Sim, com certeza. Não vai ser uma coisa que só no sindicato vai surgir, ela já está aí. É tipo achar que a corrupção o PT inventou, tá ligado? Não, porque o aparelhamento surgiu só com sindicatos. Se a gente abrir um sindicato, vai ficar uma merda. Não, já tá uma merda, galera. Não é o sindicato que vai deixar ruim, né? Eu acho que esse medo a gente tem que superar. Eu acho muito interessante, eu tava revendo as críticas à carta agora, e essa crítica de vocês falam isso, não falam da IGF, eu tava esperando que a próxima crítica fosse, sabe onde não tem videogame? Em Cuba, entende? Assim, porque parece tão centrado nessa visão de que as coisas são assim mesmo, que nem o Pedro tava dizendo, assim, ou de que agora que tá ruim, que eu acho absurdo. Eu acho... Se não gostou dos problemas que estão aqui, vai resolver todos os problemas do mundo e daí volta para cá. Esse argumento do IGF me lembra muito quando acontece algum caso de violência policial e a pessoa diz, mas quando o policial morreu ninguém chorou. 3 policiais foram mortos hoje também, cadê toda a comoção social? Eu acho que é mais ou menos essa lógica, assim, porque desvia o assunto para outra tangente que nada a ver, entendeu? Meio que mata a possibilidade de conversar sobre o que tá ali sensível, né, para as pessoas. Esse tipo de argumento só mostra que essas pessoas não querem um diálogo. Elas querem estar certas, o que é uma coisa completamente diferente.
Sim. Mas, de novo, me parece uma coisa que, enfim, eu ainda estou acabando de escrever a minha transcrição do que eu falei no Paim, né, de fevereiro, mas isso parece um amor por aquilo que só te ferra, tu entende? Eu acho isso... Eu nunca vi isso tão forte quanto na comunidade dos desenvolvedores, sabe? Parece que tu ama alguma coisa que obviamente está te atingindo, assim, porque para ser um dos caras tu tem que amar se ferrar, assim, e é engraçado como quando a gente oferece resistências, como vocês / nós estamos oferecendo pela carta, isso é amplamente visto como algo negativo, tu entende? Porque é isso, vocês não reclamam da IGF, bom, que argumento fantástico que eu faço com ele, eu enfio no cu e danço, entende? Não tem o que fazer com um argumento desse, não é um argumento. Dedo no cu e gritaria. Não é nem isso, né? Porque dedo no cu e gritaria pode ser colocado num contexto super legal, entende? O problema é que esse tipo de coisa é isso, assim, parece que tu tem que amar aquilo que te faz mal e a comunidade desenvolvedora de jogos para mim, e a comunidade gamer em geral, para mim onde eu mais vejo isso na minha vida, sabe? Eu fico muito impressionado com isso. Eu só vou ter que dar uma saída agora que chegou minha família, mas valeu aí. Vocês têm mais alguma coisa para comigo aí? Acho que não, Danilo. Então beleza. Obrigadão, hein, pela participação. Então, boa família aí, Danilo. Valeu, hein, galera. Obrigadão, hein. Tchau, tchau. Mas voltando para o sadomasoquismo do brasileiro padrão, cara, isso é muito cara padrão que as pessoas reprimem e daí acabam, sei lá, amando a ditadura militar ou amando as pessoas que te fazem mal. É uma tara, assim, pelo coturno de couro pisando no lombo, só que ele não pode fazer isso sexualmente porque isso não é de Jesus, isso não é de Deus. Então eles ficam torcendo para a ditadura militar voltar ou para alguém em jogos pisar neles. Eu chuto que é isso. Eu acho que no brasileiro isso é um pouco diferente. Eu acho que é muito mais porque a gente tem que nos devs eu não vejo, porque nos devs todos eles são pessoas muito... Enfim, né? Indie Playboy tem bastante, muitos deles estão por cima da carne seca, assim. Pelo menos a maioria é branca e hétero. Mas no brasileiro padrão eu vejo isso como uma resistência à violência do Brasil mesmo, sabe? Eu acho que no Brasil a violência é tão grande que tu te identificar com a força opressora do Estado ou, né, opressora social é mais fácil pela violência, assim, porque aí tu pensa que quem vai ser atacado não é tu, são os outros, tu entende? É mais ou menos a mesma lógica de quando a mulher chama a outra de vagabunda, sabe? Que é achar que quem vai ser julgada pela sua vida sexual é a outra e não ela, embora a força seja para as duas, tu entende? Sim, faz bastante sentido. Mas eu não consigo ver isso nos devs, sabe? Porque é isso, assim, é como tu ter todas as possibilidades de poder repensar a realidade, repensar o que tu tá fazendo, mas tu não quer porque não é isso que se faz, não é gamer, sabe? Eu acho isso tão surreal. Eu acho que é o rolê de, tipo, quem reclama tá errado. E a gente que tá aqui, trabalhador honesto, tentando conversar pelo sistema, a gente que tá certo. Eles nos escutam, eles passaram a mão na nossa cabeça e deram tapinhas no ombro, então vai dar tudo certo algum dia. O que eu acho que uma coisa que no indie é terrível é o networking, né? E como ele foi incorporado sem a menor autocrítica no Brasil, né? Sim. Porque, tipo, basicamente o objetivo final de toda coisa que tu fala ou faz é ampliar o teu networking, né? Como se fosse algo positivo, conhecer mais pessoas, sabe? Mas é um negócio completamente irracional. Vou lá. Eu não quero ir lá, mas eu vou lá porque tem gente do meu meio, aumenta meu networking. Uhum. É uma coisa bizarra que no Brasil a gente tem várias coisas que a gente simplesmente incorporou na cultura, e isso é muito claro na indústria de jogos em especial, que a gente tem tantos neologismos vindo do inglês também, que algumas coisas simplesmente elas são incorporadas sem nenhum senso crítico. O networking é só uma delas. Uhum. O indie talvez também seja um. Possivelmente. Só o fato da gente não gostar da palavra indie, e daí querer ser indie, e daí achar que estão usando indie errado, já mostra que
talvez não seja a melhor palavra. Mas essa coisa de usar indie errado não é uma tendência um pouco internacional, no momento em que a gente vê, sei lá, a Ubisoft e outras multinacionais tendo alguns estúdios para fazer jogos indie, entende? Será que não aqui simplesmente não colou alguma coisa que está acontecendo também na comunidade internacional dos jogos, assim? Cara, possivelmente, mas a gente também não está sendo nem um pouco melhor nisso. A gente está tendo literalmente uma discussão porque é um festival que se diz indie, permite e talvez premie corporações grandes ou multinacionais. Então, acho que nunca ninguém entendeu o que é indie e que, sei lá, vamos chamar de outra coisa, vamos chamar de, sei lá, doce, pelo menos é uma coisa melhor. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia queimar todas as cópias do Indie Game The Movie. Primeira coisa que eu ia fazer. Depois eu matava o Hitler. Primeiro eu ia queimar o Indie Game The Movie. Primeiro você ia dar dinheiro para um dos grandes produtores e falar, não, cara, toma esse dinheiro para você seguir seu sonho de ser um ator em Hollywood. nunca mais ia assistir esse documentário. A propósito, uma coisa que a gente não falou é como é que o Big conseguiu escolher o nome do supermercado Big, pelo amor de Deus, né? Por que não pensaram numa coisa melhor? Eu falo Big, eu penso no supermercado, pô. Uma empresa Walmart. É tão ruim no ponto de vista de marketing também, porque quando eu vou taguear eles no Twitter, você começa a digitar Big, claramente não são eles. Daí você começa a digitar Big Festival, eles não são o primeiro Big Festival. O deles tem um underline. Se você vai procurar no Google, também Big Festival, se não me engano, eles não são o primeiro resultado. Poxa, tem tanto dinheiro, tem dinheiro até para bot. Paga aí alguém para colocar vocês melhor aí no Google Ranking. Pois é, isso é interessante, né? Se eles usam dinheiro público, eu queria muito saber quanto é que eles pagaram pelos bots. Mas postaram lá no Boteco alguns prints de alguns lugares e quanto custa. Não é tão caro considerando verbas públicas, assim. 10 mil likes parece que era $100. Não é caro. Não. Ainda mais que agora tá 30 mil, então, tipo, sei lá, $300. A gente podia fazer isso pro ataque, né? Comprar uns bots. Vamos colocar na carta. Coloca lá na carta, liberação dos bots para desenvolvedores locais. Vamos fazer um episódio sobre as fazendas de likes e pagar esse negócio aí. Pra causar uma revolução na Índia lá. Vamos entrevistar um desses bots. Né? Seguir a vida deles. Como eles Inclusive, recomendo que fosse um desses que assinou a carta. Sim. E esse bot sabe das coisas. Muito bom. É o último, eu acho. E usa letras do alfabeto que não são bem do alfabeto. Tinha que fazer o India Game The Movie. Só com esse pessoal aí. Estão fazendo da China, cara. Tem um artigo super bom sobre... Sabe que é uma coisa bem complicada essa galera, mas aí o pessoal do Gold Farming, né, chinês, assim. A China tem uma questão com videogame muito absurda dessa coisa do Gold Farming. A galera que vai lá e fica farmando gold no EverQuest. Nem existe mais EverQuest. Não existe. 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Assim. Mas eu acho que qualquer coisa sobre trabalhadores chineses é extremamente interessante, porque, tipo, é uma realidade um bocado alien, imagino, para a maior parte de nós no Brasil, com exceção dos trabalhadores ilegais bolivianos e etc. Mas, enfim, então estão fazendo um China Indie Game The Movie. Eu estou muito curioso para entender como é que funciona o desenvolvimento de jogos na China por trás da Big China Wall. Firewall. Big China Wall. O pior é que Big, além de ser um nome muito ruim, porque tem muitas coisas com o nome, tu ainda pode fazer um monte de trocadilhos horrorosos, né? Então, tu meio que alimenta a criatividade dos teus inimigos, assim. É bem complicado. Bom, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, né,
esse momento da carta aberta e tal, e todo esse entusiasmo da cena para radicalizar mesmo o independente no Brasil, né? Não ter medo de ser combativo, né? Não ter medo de soar agressivo, porque essa é uma preocupação boba, né? E pensar em outras alternativas também em relação ao capitalismo, né? Pensar seriamente nas cooperativas, na possibilidade de estabelecer redes de cooperativas pelo Brasil. Isso é possível, né? A gente tem que superar o sonho empreendedor de ter ali uma empresa de sucesso, e mesmo quando essa empresa ela acaba não fazendo sucesso numa empresa pequena, as práticas que resultam disso podem cair em superexploração de colegas ali da cena. Enfim, eu acho que não tem nada de bom que pode sair do empreendedorismo. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo em termos de comunismo, de anarquismo, de cooperativa, esquerda, e empreendedor tem que sair do nosso horizonte, assim. O empreendedorismo tem que sair do nosso horizonte, e a gente não pode se identificar com big nenhum. A gente é little. O problema do little é que é um acrônimo muito maior para fazer, né? É mais trabalho para eles. Não para mim. Muito bem. Obrigado, Pedro. Henrique, quer fazer algumas observações finais? Acho que a única observação que eu tinha para fazer é que espero que isso impulsione alguém aí a investigar mais essa situação e falar mais sobre essa questão da ligação do Big com financiamento público, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis dessa história toda, assim. Tá ótimo. Obrigadão, Henrique. Thaís, últimas palavras em relação ao Big? A minha posição em relação a tudo isso é que foi muito bonito todo mundo se juntando para escrever coisas em que acredita e coisas que tem que melhorar. Eu acho que a gente podia usar essa comoção para continuar exigindo coisas que são interessantes para a nossa classe, como desenvolvedores independentes. A formação de uma cooperativa, de um sindicato, seria todo muito bom, mas, diferente do Pedro, eu não penso tão na frente, eu não sou tão otimista, mas eu gostaria que, se possível, as pessoas que se envolveram até agora tentassem continuar envolvidas e continuassem questionando as coisas ao redor delas e sempre tentando fazer o melhor, não só para elas, mas para as pessoas ao redor delas. Muito obrigado, Thaís, viu? Eu acho que essa carta, ela representa uma coisa muito grande, ao meu ver. Ela ficou muito interessante, apesar dela questionar e se centrar em pontos mais pontuais, né? Em pontos mais específicos, né, de um evento específico, ela parece ressurgir essa questão da própria identidade do nerd, né, e do que é o independente, e do que é, afinal, o que querem os devs, né. Então, eu acho que é muito interessante nesse sentido, né, porque ela traz uma diferença para uma comunidade que às vezes a gente só vê semelhanças, né, parece que é uma comunidade que não consegue lidar com críticas, que só concorda consigo mesmo o tempo inteiro, que faz networking só para puxar o saco um do outro. E quando a gente vê esse tipo de carta, vê que também existe uma união e uma coletividade para poder exigir, né, de grandes instituições que elas tenham um impacto positivo. Nossa, eu fico muito mais... Acabo o dia muito mais otimista do que comecei, assim. Então, tipo o Pedro. Até porque quando o Pedro fica otimista, tu sabe que o bagulho foi bom, sabe? Assim, essa é a régua pra gente saber se a coisa realmente foi interessante. Então, acho que para mais do que simplesmente uma carta, a gente tem aí um certo documento que mostra uma vontade de proporcionar questões coletivas e de atingir objetivos que, se a gente ainda não sabe quais são, pelo menos a gente sabe quais não são, né?